Olá, galera do canal Matemática do Osvaldo, mais uma aula de funções. Vamos falar de função afim ou também conhecida como função do primeiro grau. Muito bem, a função afim ela tem uma forma geral que deve ser trabalhada, de tal modo que a gente vai encontrar sempre isso daqui, f de x é igual a ax mais b. Então veja, ax como elemento e b. O ax, esta letrinha a, nada mais é que é o nosso coeficiente angular. Coeficiente angular, professor, o que é isso, professor? Não se preocupe, nós vamos ver certinho o que é. Nosso elemento b nada mais é que o nosso coeficiente linear. Então, veja, temos dois coeficientes para dar atenção. Nosso coeficiente angular vai estar sempre com essa letra x, com essa letra que seja a variável. E essa variável está sempre elevada à primeira potência, ok? Então, veja, na nossa forma geral nós temos o que? F de x igual a x mais b, sendo que o a é nosso coeficiente angular e o b nosso coeficiente linear, de tal modo que vai estar com nossa variável está elevado à primeira potência. Muito bem. Os valores de a e b podem assumir todos os valores pertencentes aos números reais. Então, pode ser um radical, pode ser um decimal, pode ser um número fracionário. Não interessa que tipo de número ele seja, ele pode ser qualquer número. Veja um exemplo. Vamos identificar nestes exemplos quais são os coeficientes lineares e angulares. Então, veja, nesse primeiro, nosso coeficiente angular, nossa letra A, nada mais é que o 2, porque é o que acompanha a variável x. Então, é o número 2, está elevado na primeira potência. Nosso coeficiente linear é o 7, porque não está com a variável. O b é igual a 7. Então, coeficiente angular 2, coeficiente linear 7. O próximo exemplo, coeficiente angular, nesse caso, é o 3. Então, aqui está. De tal modo que o nosso coeficiente linear é o nosso 5,6. Então, professor, não entendi. Por que é coeficiente angular? Porque está com a nossa letrinha x, ok? Vejamos aqui nesse caso, nosso coeficiente angular, que é, nada mais é que é igual a 4,2 negativo, que está com a nossa variável. Veja, que está com a nossa variável x. E o nosso coeficiente linear, b, poxa, não está mostrando. Significa que ele é nulo. Se ele é nulo, ele é zero. E para finalizar esse caso aqui, nós temos coeficiente angular igual a 5,5 sobre 8 e nosso coeficiente linear, o b, 3 sobre 5. Então, é muito eficiente identificar os coeficientes, tá? O número que está com a nossa variável é o angular. O número que está constante, o 7, por exemplo, é um número constante. Ele não depende do x de nenhuma variável. Então, ele é nosso coeficiente linear. Muito bem. Muito bem, como fica o gráfico de uma função do primeiro grau? Muito simples, gente. Vimos que temos a função
f de x igual a 4x menos 2. Então a gente tem uma função f de x igual a 4x menos 2. Então o que eu preciso fazer? Nós pegamos e montamos uma tabela com as variáveis de x e de y. Para quem não lembra, y é a mesma coisa que f de x. Então veja o seguinte, se eu colocar o número 0, 1, 2 e 3, significa que f de 0 vai ser igual a 4 vezes 0 menos 2. Significa que o f de 0 vai ser igual a 4 vezes 0, 0 menos 2, menos 2. Então, 0 menos 2. f de 1 vai ser igual a quê? 4 vezes 1 menos 2, que é 4 vezes 1, 4 menos 2, vai ser igual a 2. Então, eu coloco aqui 2. f de 2 vai ser igual a 4 vezes 2 menos 2, que é igual a 4 vezes 2, 8. 8 menos 2, 6. Então, aqui será 6. E tem o último aqui, o f de 3 seria igual a 4 vezes 3 menos 2. 4 vezes 3 é 12. 12 menos 2 é 10. Então, aqui está. Então, veja o seguinte, aqui vai acontecer, quando o meu x é 0, que é no cruzamento nos eixos, meu y vai ser menos 2. Então, se nós formos desenhar bonitinho, aqui nós temos o menos 1 e aqui o menos 2. Então, veja, aqui estará o primeiro ponto, menos 2. No 0, aqui menos 2. O x é 1, o y é 2. Então, a gente vai subir até o 2. Se eu colocar do 3 até o 10, então a gente vai encontrar mais ou menos aqui, galera. Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Então, veja o que acontece. O nosso gráfico vai ser uma reta que passa por esses pontos. Esses gráficos são retas. Veja o que vai acontecer. Vou colocar 2 no 6, vai acontecer. Sai do 2, vai lá no 6. Então, o que acontece, gente? Independente de que valor eu dou para x, ele vai estar dentro dessa reta. Posso colocar qualquer valor no x, que ele vai estar em cima dessa reta. Então, todos os valores que eu jogar para o x, eles vão estar aqui, nessa reta. Então, o gráfico de uma função do primeiro grau sempre será uma reta. Sempre será uma reta, sem exceção. Muito bem. A gente chega a algumas conclusões com isso, umas conclusões importantes, de tal modo que os coeficientes angulares quando meu coeficiente angular, o A, for maior que 0, vou ter uma reta crescente. Uma reta crescente. Quando tiver o coeficiente angular, o A, menor que 0, significa que a reta vai ser decrescente. Então, isso é muito importante, porque só de observar
nosso coeficiente, já vai dar para saber se a reta é crescente ou decrescente. Vou dar um exemplo aqui. Vai dar um exemplo que será crescente quando meu coeficiente angular for positivo. É uma reta crescente. Será decrescente quando o coeficiente angular for negativo. Negativo, entendeu? Decrescente, negativo, menor que zero. Crescente, coeficiente angular positivo, maior que zero. E por fim, nós temos o coeficiente linear. Coeficiente linear. Coeficiente linear, onde cruza o eixo y é o b. Só temos que saber que quando b for maior que zero, vai ser positivo. Quando b for igual a zero, b igual a zero vai cortar no cruzamento. E quando b for menor que zero, vai ser negativo. Então, quando b for maior que zero, ele corta em cima. Esse é o b. Se ele for menor que zero, ele vai passar abaixo do zero, vai passar aqui, ó. Esse é o nosso b. E se ele for igual a zero, ele vai passar aqui, ó, bem no meio dos eixos. Então aqui é o b. Então o b positivo, o b negativo e o b igual a zero. Galera, essa é a aula de função do primeiro grau. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no meu canal. Estou sempre postando aulas.